Eu quero falar sobre encare a subida. Aleluia. Fala pro irmão do seu lado, encare a subida. Eu não sou nenhum ciclista não, né? Ou maratonista, mas a gente sabe, a gente imagina que quando estão correndo e avistam uma subida muito longa, você tem que aplicar um pouco mais de força, de energia, se você quiser vencer ela. É assim na vida, né? Em muitos momentos da nossa vida, nós estamos diante de uma grande subida. Você vai ter que exercitar um pouco mais, botar um pouco mais de energia, de força. Sabe? Liderar a célula, cuidar dos irmãos, é uma grande subida. Muitas vezes você vai precisar, de fato, buscar um pouco mais dessa energia. E o interessante é que, às vezes eu me pergunto, né? A Bíblia não fala, mas será que o apóstolo Paulo era um corredor, um maratonista? Porque ele, em muitos versículos na Bíblia, ele faz essa analogia com a corrida, né? O fato de correr, né? De buscar o prêmio, né? Da maratona. O apóstolo Paulo está sempre usando esse exemplo. Talvez, enquanto jovem, ele corria, né? Fazia suas corridinhas, não sei. Mas ele é alguém que está sempre utilizando dessa ilustração, né? Das corridas, com muita frequência, nas cartas, nos sermões. Então, ele refere, né? Para você ver, lá em 1 Coríntios 9, 24, ele faz essa referência do próprio ministério dele, né? Ele fala: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, né? Então, se Paulo era um corredor ou não, nós nunca vamos saber, mas ele está sempre usando essa analogia, né? Todos correm por um prêmio, mas só um leva, né? Ele está falando aqui a respeito do ministério dele, né? Ou seja, o que isso quer dizer para nós? Irmãos, cada um de nós aqui, né, enfrenta as suas próprias ladeiras na vida. Cada um de nós enfrenta as suas próprias subidas. Às vezes, o que é ladeira para um pode não ser ladeira para o outro, mas, né, vice-versa também. Às vezes, o que não é para você é para o outro. Então, cada um de nós estamos aqui para apoiar uns aos outros também nas nossas subidas. Por isso que nós nos reunimos, oramos uns pelos outros, buscamos a presença do Senhor, para nos fortalecermos no Senhor e buscar essa força espiritual, essa energia espiritual, para poder encarar os desafios, as ladeiras, né? Eu não sei qual tem sido hoje o maior motivo da sua oração, né? A oração que você clama por um milagre, né? A oração que tem te custado, que você olha assim, por que ainda não tem acontecido? Eu, né, não tenho vergonha de falar, mas compartilho sempre com os irmãos que a minha oração permanente é para que eu tenha filhos, eu quero ter, né? E você acha que o diabo não monta na minha cabeça com um monte de mentiras e sugestões, né? Esses dias eu me peguei chorando à toa por conta disso, né? Então, é uma ladeira que eu tenho que subir. É um milagre que eu preciso. É um milagre que o Senhor vai liberar na minha vida. E vocês vão ser testemunha disso, né? Nós vamos testemunhar disso. Vocês vão ver esses meninos correndo aqui. Mas são ladeiras. Eu não sei qual é a sua. Você também tem as suas ladeiras. E nós precisamos também nos compadecer uns dos outros. Orar, né? Pela vida uns dos outros e falar: Senhor, ajuda meu irmão a subir a ladeira, né? Que ele possa ter força espiritual, né? Eu estava vindo do trabalho para cá e atualmente eu estou trabalhando lá em Aparecida, para lá do shopping Aparecida um pouco, setor Serra Dourada. É longe, dá uns quase 20 km daqui, 19 km para ser mais exato. E é engraçado que indo daqui para lá o trânsito tá tranquilo, de boa, mas na volta tem hora que o bicho pega. Eu demorei quase 1 hora para chegar aqui em casa. E
foi me dando um desânimo. Na hora que eu comecei a pegar um engarrafamento, sério, começou a vir um peso na minha alma, assim, um negócio assim ruim, que eu até pensei, de novo eu falando, né? Semana passada eu falei de novo, eu vou ligar para os irmãos, vou desmarcar, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aí eu me lembrei, eu falei assim, Senhor, pensei comigo, né? Senhor, a palavra do Senhor diz que eu preciso ter domínio próprio. O que significa isso? Eu preciso dominar sobre os meus sentimentos, sobre a minha alma. Eu sei que muitas vezes isso é extremamente difícil, mas às vezes nós ficamos, vem repentinamente em cima de você um peso, te traz uma angústia, alguma coisa, que nós precisamos parar, avaliar e começar a comandar, mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração e falar assim, eu rejeito esse sentimento, eu rejeito esse peso, eu rejeito essa angústia, meu coração do Senhor, eu sou leve, eu sou livre para ter uma noite abençoada. Vou ter uma reunião, vai ser poderosa, vai ser uma grande bênção. E eu não aceito permanecer assim. E chegando em casa, já botei um louvorzinho aqui, comecei a escutar uma música, né, ali, um pouquinho, e as coisas já melhoraram. Então a gente, como o apóstolo Paulo está falando aqui, nós estamos numa corrida, mas quem é que vai levar o prêmio? Aquele que prevalece, permanece, aquele que vai até o fim, que não se abate no meio do caminho. Então você tem subida, você vai encarar, às vezes a subida você vai andar um pouco mais lento, você vai ter mais dificuldades, alguns obstáculos, talvez você vai até dar uma cansada, né? Parar um pouquinho, dar aquela respirada e ir embora. Ontem eu estava assistindo um vídeo, literalmente era uma corrida entre uma lebre e uma tartaruga. Botaram as duas numa raia, né? Uma do lado da outra assim, e soltaram. E o mais engraçado é que a lebre, né? Aquela espécie de coelho lá, né? Ela é muito rápida e ela começou a ir na frente. Só que na hora que ela chegou no meio do caminho, ela começou a dispersar. Ela começou a olhar tudo, aí voltou para trás, aí olhou para outros lugares. E a tartaruga, ó, um passo de cada vez, lentamente, indo, sem desviar do foco, olhando para frente, indo embora. E a lebre saiu da raia, pulou, foi para outros cantos. Foi um peteco. Final das contas, o mais rápido não venceu. Venceu o consistente, o que prevaleceu, o que tinha foco. Né? Então, a nossa jornada cristã está ligada muito a isso. Nós não podemos nos distrair com as coisas desse mundo, com as coisas que nos chamam a atenção. Aquela lebre ficou, assim, talvez admirada com tanto de pessoas. Tinha um monte de pessoas em volta, né, olhando ali, torcendo, vendo o que ia acontecer. Ficou ali admirada, se distraiu, né? E quantas vezes a gente acaba distraindo por conta das circunstâncias, por conta das coisas que a gente vê, por conta do barulho, por conta das palavras, né? Mas o Senhor nos chama para ser, como diz o outro, lento. Não é que Ele nos chama para ser lento, perdão, não é essa a expressão. Mas Ele nos chama para ter foco. Mesmo que você vá devagar, mas continue perseverante, né? Então, às vezes a gente quer atingir resultados rápidos, né? Queremos ter as coisas, queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra. E aí a gente faz uma coisa, dá certo, aquela loucura, fica, né, num redemoinho assim, parece que o negócio não anda. Mas quando nós buscamos ao Senhor, descansamos nele e colocamos foco naquilo, o Senhor vai nos abençoar. Porque Ele tem promessas para nós, né? Ele tem uma promessa de prosperidade para a nossa vida, promessa de casamento, promessa de família, promessa de viver uma vida feliz aqui, né? Nós não somos daqui, mas não precisamos viver uma vida terrível e difícil aqui, né? O Senhor tem grandes coisas para nós, né? Então, cada um tem as suas próprias ladeiras, cada dia, né? Qual que é a ladeira que você precisa enfrentar todo dia? Sair da cama é uma ladeira? Tem dia que parece que é, né? Sair da cama é uma ladeira terrível. Às vezes a ladeira pode ser ter aquela conversa difícil. Já viu quando você precisa ter uma conversa que é complicada,
difícil, mas ela é necessária, e você só fica protelando e adiando. Então, nós precisamos ter foco. Às vezes você precisa sentar e resolver. Então, liderar, discipular, cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho que o Senhor te deu, é uma ladeira. Eu não diminuo o esforço, o seu esforço de se reunir, abrir mão às vezes de estar com a família, de tirar um tempo para descansar, né? Mas o Senhor te deu um povo, o Senhor te deu irmãos para você cuidar e apacentar. Então é um pé após o outro. Não tenta resolver tudo uma vez, mas resolve os pequenos problemas que vão surgir. Porque você, como líder de célula, né, uma das suas funções é resolver problemas, ajudar os irmãos a resolverem os problemas deles também, né? E nós temos que estar aqui dispostos a isso. Nós não podemos negar, né, um convite, uma oração, um aconselhamento. Às vezes até, irmãos, eu já fui muito ajudado, sabia? Assim, por exemplo, quando eu mudei para essa casa aqui, assim, quase que espontaneamente, os irmãos do discipulado me ajudaram. Eu não paguei mudança. Um irmão arrumou um caminhãozinho 3/4 do supermercado que ele tinha. Os irmãos me ajudaram a movimentar, a fazer a mesma mudança, colocar as coisas no caminhão, mudar, trazer para cá, descer, pôr as coisas aqui. Eu fui muito agraciado, né? Mas porque eu sou alguém merecedor? Não. Mas entenda o que eu vou te falar. Quando você planta, você colhe. Então, muitas vezes, você vai plantar sem saber quando que você vai colher. Mas você está plantando porque você entendeu o princípio da colheita. Você planta na vida dos irmãos, você ajuda eles, você coopera com eles, você olha o que eles não podem ver, você olha além do que eles podem ver. Ou seja, então, por exemplo, nós vamos começar o semestre, tem cursão e CTL. Investe na vida dos irmãos, coloca no coração deles para que eles possam fazer no próximo semestre, quem não fez ainda. Já tem cursão em CTL, por que não tentar um seminário? Fazer um seminário, né? Mas isso precisa ser gerado no coração deles, né? Quando eu fiz seminário, foi por conta por conta do meu discipulador na época que insistiu comigo. Ele falou, vamos fazer, eu vou fazer também. Meu discipulador na época, né, falou, né, ia fazer. E eu nem estava pensando, assim, num dia anterior que ele veio me fazer o convite, eu nem tinha na minha cabeça, assim, né, de fazer um seminário. Mas no dia, a vontade dele me contagiou. Ele plantou no meu coração esse desejo. E eu passei, né, a desejar isso também. Ou seja, ele investiu, ele colheu, ele plantou na minha vida, né? E na verdade quem colheu fui eu, porque eu fui muito agraciado. Eu acho que um dos tempos mais preciosos de crescimento na minha vida espiritual, nesse tempo todo de videiro, foi a época que eu fiz seminário. Como eu fui, assim, como que eu posso falar? Burilado, né? Como eu fui acrescentado pelo Senhor, como o Senhor acrescentou na minha vida por esse período que eu estava estudando. Mas alguém falou para mim, alguém insistiu, ele ficou esperando, assim, vamos ver, né? Talvez uma hora ele faz. Não, e muitas vezes essa é a nossa função. Nós precisamos estar ali, irmãos. Vamos fazer o cursão, você vai crescer espiritualmente, você vai ter maturidade, você vai avançar. As suas dúvidas a respeito da Bíblia, da palavra, muitas delas vão ser sanadas ali, porque às vezes, né, você vai ter alguma dúvida ali que você tem, você vai tirar sua dúvida, você vai crescer espiritualmente, você vai ser fortalecido no seu espírito, né? Ou seja, você tem que passar aquele mel na boca do cidadão, né, como diz o outro, você tem que fazer a propaganda do negócio. Não é só falar, irmãos, semestre começa o cursão, se vocês quiserem, vão lá e faz a matrícula e nunca mais toca no assunto, não fala mais nada. Não, nós precisamos ser... Você deseja que a sua célula cresça, avance, tenha líderes, tenha gente forte. Então você precisa investir nisso, investir nos irmãos. Já tem cursão em CTL, faz seminário, meu querido, vai ser uma grande... Tem seminário, aí você ora, jejua e fala...
O Senhor move na vida do cidadão, né? Para ele responder. Ajuda ele a encarar a subida da jornada espiritual na vida dele, amém? Glória a Deus. Então, por quê? Porque as recompensas, irmãos, as nossas recompensas, elas estão do outro lado da subida. Um dia o Senhor voltará. Nós estávamos brincando aqui, né, a respeito de ficar, né, de construir uma choupana no meio do Amazonas, mas claro que esse não é o nosso desejo. A nossa recompensa, ela está lá, no porvir. A nossa recompensa é esperar do Senhor a nossa recompensa. Não dos homens, não, ainda que você vai ser, como é que eu posso dizer? As pessoas vão te agradecer por muita coisa, você vai ser elogiado, talvez você vai ser reconhecido por muitas coisas, mas a nossa maior recompensa é a glória com o Senhor, é reinar com o Senhor. Então isso precisa estar claro no seu coração, isso precisa estar aquecido no seu coração. Eu faço isso porque eu quero reinar com o Senhor, porque eu quero ver os irmãos reinando também, amém? Então, o desafio para cada um de nós é resistir em vez de recuar. Resistir às dificuldades, amém? Então, por quê? Porque a nossa tendência é sempre pegar o lado mais fácil, o caminho mais fácil, né? Evitar, de fato, a ladeira, né? Então, se você está numa corrida e aí tem a ladeira para subir, mas você acaba vendo que tem uma outra opçãozinha que não tem a ladeira, na tendência natural vai ladeira não, vou no outro aqui. Mas às vezes o outro aqui vai desgastar muito mais do que você imagina. Pode parecer fácil no começo, mas vai se tornar um grande precipício e às vezes um caminho muito mais tortuoso ou sem volta. Então, né, eu louvo a Deus, né, pela vida de vocês, né, que decidiram encarar a subida, amém? Vocês decidiram encarar a subida. Liderar a célula, cuidar dos irmãos é encarar uma subida. Você sabe, não são todos que decidem encarar a subida. Eles estão lá na célula, às vezes há muito tempo, e não querem encarar essa subida. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que decidiram. Então, mas clame ao Senhor para que tenha irmãos lá na sua célula que também decidam encarar a subida com você. Você já se sentiu sozinho nessa subida? Alguma vez? Sim ou não? Fala, mas parece que tem ninguém para me acompanhar aqui nessa labuta, nessa ladeira aqui. Sim ou não? Sim. Eu já me senti muitas vezes sozinho. Você sabe, o pastor Luiz falou isso uma vez e eu tomei para mim, né? Em algum comentário que ele falou o seguinte: na verdade, na medida que nós vamos crescendo na nossa vida cristã, avançando, a jornada passa a ser cada vez mais sozinho. Né? Passa a ser cada vez mais sozinho. No seguinte sentido: quanto mais você avança, mais você cresce, menos pessoas vão estar te apoiando. Entende isso? Você vai passar a ter a sua jornada um pouco mais solitária. Você vai passar a ter pessoas te criticando, pessoas falando: para que esse exagero todo? Ou seja, a sua jornada passa a ser um pouco mais solitária, passa a ser um pouco mais sozinho. Mas isso não significa que você está de fato sozinho, porque o Senhor está com você, né? Mas esse sentimento de estar sozinho, às vezes ele não é assim tão irreal, né? Assim, será que é só eu? Não. Na medida que você vai crescer, por exemplo, se você vai vou dar um exemplo na vida natural, se você vai crescer na sua vida natural, empresarial, negócio e tudo mais, você vai começando a ter que tomar decisões, a estar em lugares, a falar com pessoas, a fazer coisas que as pessoas não gostam. Às vezes os seus familiares, por exemplo, vamos só supor um exemplo. Vamos supor que o Gutinho aqui, ele tem lá a Quinta do Honório, né? Que é a terrinha lá que ele está plantando. E aí, teve até um dia aqui que nós estávamos
conversando e tal, eu falando sobre ele, fazer uns pequenos vídeos, né, para ele mostrar lá como é que é o dia a dia, né, de estar lá, plantar, o que faz, o que não faz e tal, né, e colocar isso no YouTube. Eu mostrei uns canais, né, a gente viu uns canais aqui, ele me mostrou alguns também, ele falou assim, ó, o tanto de visualização que dá esses canais aqui, simples, de um cara mostrando coisas simples da terra, como fazer, como plantar, aí, né, muitas visualizações. Eu falei assim, sabe quanto que isso aqui dá de dinheiro? Esse tanto de visualização que dá tantos reais, né? Só que por que eu tô falando isso? Vamos supor, aí o Gutinho começa a fazer isso. Aí começa a aparecer, os vídeos dele começam a bombar. Você acha que vai ter gente na família dele que fala assim, agora virou blogueirinho aí? Vai ou não vai? Sempre vai. Sempre tem gente perto da gente para nos criticar, para falar mal, para nos impedir. Ou seja, se você não acredita em você mesmo, logo você para. Se você não acredita no chamado de Deus na sua vida, as críticas vão te fazer parar. Né? Às vezes, infelizmente, essas críticas vêm de pessoas muito próximas da gente. Para que estudo? Para que se desgastar tanto por conta disso? Mas nós estamos aqui para encarar a subida. Amém, irmãos? Né? E eu quero te convidar a olhar além da subida. Às vezes está difícil, às vezes está complicado, mas olhe além da subida. A recompensa que está por vir logo em seguida. Nós estamos, né, assim como nós falamos, né, e cremos no nosso coração. Os sinais do fim dos tempos estão aí. Nós estamos nos últimos tempos. Talvez o Senhor não volte no nosso tempo agora, né? Mas Ele está às portas. Ele está mais perto de chegar do que ontem. Né? E amanhã Ele vai estar mais perto ainda. Então nós precisamos olhar com esse olhar. Eu espero a minha recompensa, que está logo depois dessa subida. Então quanto mais nós aprendemos a olhar para essa recompensa que está além da subida, mais nós vamos aprender a saborear essa alegria que está por vir. Né? Então, creia nisso, né? Jesus, ele encarou as dificuldades. Jesus não escolheu o caminho mais fácil, mas escolheu o mais difícil, o caminho de cruz, né? Ou seja, o Senhor escolheu subir a maior de todas as ladeiras. Ele escolheu. Não foi a circunstância do momento que colocou uma ladeira na frente de Jesus. Jesus sabia o que ele ia enfrentar e mesmo assim ele escolheu. Só da gente pensar que Deus abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, né? Se fez homem, se colocou no lugar do homem e lá na cruz recebeu o pecado de toda a humanidade para poder nos salvar. Isso é alguém que escolheu a ladeira mais alta, o caminho mais difícil, e nós precisamos, né, nos espelhar nele. Né? E eu quero finalizar aqui falando, né, sobre Hebreus 12, versículo 1 e 2, né, que ele fala o seguinte: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos, né, com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, olha só, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e hoje está assentado à direita do trono de Deus. Amém? Existiu uma proposta para Jesus, né? O Pai, Deus Pai, falando para Jesus: eu tenho uma proposta para você, meu filho. Desde a criação de Adão até o momento, o negócio não deu certo. Já tentamos com Adão, tentamos com Noé, tentamos com Abraão. Quando você for, vai dar certo. E nós vamos ter uma alegria. Nós vamos ter o homem de volta, a nossa criação de volta. O Senhor, por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então, tem uma alegria que está proposta para você.
a recompensa. Mas ela está depois da cruz. Ou seja, nós precisamos morrer. Nós precisamos enfrentar e suportar a cruz. E ainda existe uma cruz, como diz a canção, né? Lá da Ana Paula Valadão. Ainda existe uma cruz para você carregar. É claro, essa é só uma canção, mas existem desafios para nós. Existem irmãos que precisam do seu empenho. Existem irmãos que precisam da sua oração. Os irmãos que estão lá precisam de você. Às vezes você pode olhar e falar, aqui é todo mundo crente. Se esse povo crescer sozinho, deixa eu viver minha vida. Né? Muita gente que abandona a célula com esse tipo de pensamento. Porque lá na célula dele só tem crente, só tem gente que está na vida da igreja há muito tempo. Meu irmão, persevera. Continua com amor, com cuidado. Faz como se assim, fosse a última célula. Reúne com alegria. É ruim você chegar na célula, tá todo mundo assim meio... Às vezes o ambiente está meio pesado por conta das lutas que os irmãos estão enfrentando, mas você como líder, você tem que ser o primeiro a chegar ali com entusiasmo, com alegria, com motivação. Fazer o negócio assim, ter um ambiente diferente, porque imagina, às vezes o ambiente já está pesado, porque os irmãos estão cansados, os irmãos estão desmotivados, os irmãos estão enfrentando lutas, adversidades. Aí você, que também tem as suas próprias lutas, soma, né, naquele ambiente e fala, nossa, irmão, realmente está pesado. Aí não tem ambiente que vai, né, mudar. Por quê? Porque o próprio líder não mudou aquele ambiente. Então você chega, motiva, fala versículo, fala, meu irmão, o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida, enche o coração de fé, né? Enche o coração do irmão com palavras de vitória. Fala assim, irmão, essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Declara, motiva, inspira. Claro, tudo no espírito, tudo em amor, né? Crendo que você vai colher frutos dessa plantação. Sabia? O Davi estava contando aqui, que nós estávamos discutindo aqui no começo, antes de vocês chegarem, sobre pegar Covid, né? Aí ele acha que ele pegou o Covid quando ele estava lá no Peru, mas depois ele voltou para cá, ficou trabalhando meio home office, né? Aí ele ficou meio ruim e tal, mas quando ele estava lá no Peru, que no começo da pandemia, ele estava contando, que a irmã dele porque ele começou a sentir alguns sintomas, né? Perdeu um pouco do paladar, né? E tudo mais, e aí a irmã dele começou a falar, né? Sobre, não, tem que tomar cuidado, isso, aquilo, outro, ou seja, tentou gerar, não é que ela fez isso de propósito, mas por conta da circunstância, aquele começo, né, então cuidado, ou seja, estava sendo gerado muito um ambiente de medo, né, em todo mundo e tudo mais, e aí isso acabou chegando lá nele, né, aí ele falou assim, não, mas como eu nem assisti, não estava assistindo televisão, não estava vendo nada, eu estava assim meio sem saber direito o que era esse negócio, o que estava acontecendo. Mas eu sabia, mas não era assim aquela coisa. Aí ele estava contando, né, que a irmã dele começou a falar sobre isso, né, e aí ele rejeitou logo, né, essa fala da irmã, para que não entrar no coração dele e não gerar medo, não gerar pânico ou qualquer coisa do tipo, né? Então, nós precisamos agir assim muitas vezes. Às vezes, a seta inflamada vem na nossa mente, mas nós precisamos levantar o escudo da fé aqui e começar a declarar aquilo que eu quero ver, não aquilo que eu estou sentindo, porque isso é o que faz diferencia os vencedores. Eu faço e falo, não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu creio. É a fé em exercício, né? Fé é essa expectativa das coisas que eu espero, essa firme convicção, a vida com o Senhor, assim como está em Hebreus também, né? É uma vida de agradar o Senhor pela fé, né? Eu só consigo andar no Espírito, eu só consigo agradar o Senhor se for pela fé. Tudo que não provém de fé não tem valor, né? É pecado, mas tudo o que provém da fé traz glória para o Senhor, né? Traz glória. Então, né, Jesus enxergava a recompensa do outro lado da vergonha que ele havia de passar. Ou seja, ele olhou para a alegria além da cruz. A cruz
estava no meio do caminho, né? Mas a motivação, o alvo, o desejo do Senhor, os olhos do Senhor estavam para algo além da cruz. Às vezes o nosso grande problema é que nós olhamos e damos muito valor ao sofrimento, às lutas e adversidades, mas o que o Senhor quer te falar nessa noite é: olha para além disso, olha para além da subida. Existe uma recompensa, existe uma alegria, existe algo que o Senhor vai te dar, mas que está logo após a subida. Então, decida encarar a subida com alegria, com motivação. Tá difícil? Mas vai, né? Tá complicado? Não desiste. Prevalece. Vai lento. Não precisa ser rápido, mas continua, né? Não desiste daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desiste dos irmãos que estão lá na sua célula. Olha para cada um deles com amor, com cuidado, com carinho. E, né, o Senhor te colocou lá por um motivo, né? Às vezes você pode olhar assim e falar assim: nossa, mas por que eu, né? Eu já estive em alguma situação assim também, né? Por que eu? Por que eu? Podia ser outro, não. Podia ser outro, Senhor. Podia ser outro no meu lugar aqui. Mas o Senhor sempre trazia confirmação, né? Eu te escolhi. Fui eu que te escolhi. Não foi outro que te escolheu. Fui eu que te coloquei aí. Então, prevalece. Eu tenho grandes coisas para você. Da mesma forma, eu quero falar isso para você, né? Não foi homens que te escolheram. Foi o Senhor que colocou a mão na sua cabeça, deitou o óleo, derramou o óleo da unção para que você pudesse encarar essa subida. Amém? Aleluia. Glória a Deus.